Quero vos cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu nome é Ivanir Benerti. Quero aqui contar as coisas maravilhosas que Deus tem feito na minha vida. Eu morava no interior do Paraná, vim de uma família muito humilde e eu era um jovem que tinha sonhos, eu era um jovem que tinha um desejo no meu coração de alcançar algo maravilhoso, porque onde eu morava era distante de onde muitas pessoas serviam a Deus. Me lembro um dia que eu estava na minha casa e um sábado à tarde eu resolvi ir na casa da minha tia, e essa minha tia, todos eles serviam a Deus. Lembro que eu peguei uma bicicleta que eu tinha e da casa da onde eu morava até onde a minha tia morava dava em torno de 40 quilômetros. E ali eu peguei aquela bicicleta e fui para a casa da minha tia um sábado à tarde. E quando eu estava na metade do caminho, mais ou menos, a minha bicicleta, ela estragou. E naquele momento me bateu um desânimo, me deu vontade de voltar para minha casa. Mas eu prossegui avante, quando de repente encostou um rapaz com um caminhão perguntando até onde eu ia. E eu respondi a ele até onde eu ia, que era na cidade pertinho onde minha tia morava. E então ele me deu uma carona, e aonde ele me deixou até chegar na minha tia dava mais ou menos mais uns 5 quilômetros. E ali eu desci daquele caminhão e fui empurrando a minha bicicleta até chegar na casa da minha tia. Quando eu cheguei na casa da minha tia, o meu tio me olhou e eu falei: tio, estragou a minha bicicleta, mas eu consegui chegar até aqui. Ele disse: fica tranquilo, porque eu vou arrumar a tua bicicleta. E me lembro que ali eu estava em volta dos meninos, tudo ali cantando hinos, todos eles ali adorando a Deus com violão, e eu vendo aquilo, eu achava bonito. E ali do lado tinha uns meninos jogando bola, e eu peguei e fui jogar uma bola com aqueles meninos. Me lembro que quando eu retornei para a casa da minha tia ali, os meus primos falaram para mim: para que você foi chutar a cabeça do diabo? E eu zombei com eles dizendo: mas eu gosto de chutar a cabeça do diabo. E naquilo a minha tia olha para mim e disse assim: amanhã nós temos o encerramento do congresso do círculo de oração na nossa igreja. E a tia gostaria que você acompanhasse nós. Eu olhei para minha tia e disse: tia, amanhã eu vou contigo. E o encerramento era no domingo de manhã. Assim passou a noite, chegou o domingo de manhã, nós se arrumamos e fomos para a igreja. Lembro que quando cheguei lá, eu entrei para dentro da igreja, sentei no último banco da igreja, uma igreja humilde, o soalho era de madeira, toda a igreja de madeira, e ali eu sentei naquele canto. De repente eles começaram o culto, o hino cantado da harpa falava comigo, o sino cantado avulso falava comigo. Ali veio a irmã trazer a palavra do Senhor. Me lembro que a palavra qual ela pregou naquele domingo de manhã era Mateus 25:11, que fala a respeito das virgens. E ali ela começou a pregar e começou aquela palavra a falar comigo, começou a me tocar. Os meus batimentos começaram a acelerar, porque a palavra era forte, a qual falava ao meu coração. Lembro que quando terminou a pregação, ela fez o apelo, dizendo assim: tem alguém aqui nesta manhã que gostaria de aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor? Naquele momento dentro de mim eu fiquei no meu canto quietinho, porque eu não tinha intenção nenhuma naquele momento de aceitar a Jesus. Quando de repente algo impactante me tomou, quando me dei por conta, eu já estava em frente ao altar de joelhos dobrados, chorando e aceitando Jesus naquela manhã. Me lembro que quando a irmã fez as perguntas ali, eu respondi. Quando eu levantei, eu comecei a sentir abraço de todo mundo, os irmãos que ali estavam me abraçando alegre. Aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque o meu pai, ele era um homem a qual o inimigo usava muito ele quando ele bebia. Então eu não tinha um abraço do meu pai, eu não tinha um carinho do meu pai.
E ali, quando eu comecei a sentir o abraço daqueles irmãos, o carinho daqueles irmãos, eu vi que ali era algo diferente. Ali eu vi que o Espírito Santo, Ele era quem nos consolava. E ali terminou aquele culto, todo mundo alegre, retornamos para a casa da minha tia. E à tarde eu voltei para a minha casa, porque na segunda eu tinha que trabalhar. Então eu retornei para a minha casa. Chegando na minha casa, aproximadamente 6 horas da tarde, tinha ali uns meninos jogando bola. E quando eu cheguei, guardei a minha bicicleta, eles me chamaram: vem jogar bola conosco. Aí eu olhei para eles e disse: eu não jogo mais bola porque agora eu sou crente. E então ali eles começaram a zombar de mim, começaram a me chamar de pastorzinho. Mas dentro de mim aquilo me machucou, porque eu tinha sentido que era ofensa para mim. Se passa aquela noite, no dia seguinte, eu levantei cedo, fiz ali os meus afazeres, peguei uma máquina de 20 litros e fui para a roça passar veneno no algodão. Lembro que eu já tinha passado em torno mais ou menos de umas 4 maquinadas de veneno. Era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Eu tirei aquela máquina das minhas costas, mais ou menos com meia maquinada de veneno, coloquei aquela máquina no chão. Eu levantei a minha cabeça para o alto, ergui os meus braços para cima e disse: Deus, se Tu és o Deus dos crentes realmente, eu quero que o Senhor me tire deste lugar, porque neste lugar eu não vou conseguir servir ao Senhor. Porque ali todo mundo zombava, ali todo mundo tirava sarro de quem era crente. E eu disse: Deus, eu não conheço direito como que é ser um crente, mas se o Senhor tem um projeto na minha vida, me tira deste lugar. Lembro que eu disse estas palavras para o Senhor, coloquei aquela máquina de veneno nas minhas costas e continuei. Terminei de passar, e quando eu retornei para a minha casa, tinha que descer um morro para chegar na minha casa. Lembro que quando eu apontei no pé do morro, olhei para baixo, vi um corcel branco encostado na frente da minha casa. Quando eu olhei aquilo, para nós era novidade, porque era dificilmente chegar um carro ali, chegar alguém visitar. Desci, cheguei, guardei a máquina de veneno no galpão. Quando eu olhei, estava lá o meu tio e meu pai conversando. Mas como a gente respeitava, quando o pai estava conversando com alguém, a gente não passava no meio, a gente não interrompia. Fiz a volta por trás, tomei um banho, tomei um copo de leite, fui, cumprimentei meu tio e voltei para dentro, quando de repente escutei meu pai me chamando. Aí fui até ele e perguntei o que ele queria. Ele olhou para mim e disse assim: o teu tio veio buscar você para ir trabalhar com ele. Naquele momento eu olhei para o meu tio, meu coração acelerou, porque minutos atrás eu tinha pedido algo para o Senhor. Aí meu pai olha para mim e disse: você quer ir? Eu disse: pai, se o senhor deixar eu vou. Ele falou: então vai arrumar as tuas coisas e vai. Irmão, naquele momento eu me alegrei, porque minutos atrás eu tinha pedido para o Senhor me tirar daquele lugar, e o Senhor já tinha entrado com a providência. Fui morar com meu tio, e o meu tio ali ia para a igreja quase todos os dias. Ali eu comecei a servir ao Senhor mais e mais. Lembro que o Senhor preparou ali para mim a minha esposa. Um certo dia à noite, nós fomos na casa de um tio dela, e ali nós jantamos. Quando nós estávamos voltando para casa, eu lembro que era uma noite de lua cheia. Eu olhei para ela e disse assim: eu tenho vontade de sair deste lugar, ir embora para a cidade, para a gente ter uma vida nova, conquistar algo novo. Eu lembro que ela olhou para mim e disse: aonde você for, eu vou contigo. Ali a gente fez aquele projeto, e não demorou ali 15 dias, Deus tinha aprovado aquele projeto. Lembro que eu vim embora para a cidade de Curitiba, e saí de lá com praticamente sem dinheiro. E ali estava o rapaz que fez o frete para mim até a rodoviária. Foi ele a qual, quando eu fui pagar ele me abençoou. Ele falou: não, você não precisa me pagar, eu vou te abençoar. Eu lembro que antes de nós virmos, eu fui até a igreja pedir a bênção ao meu pastor. E ali eu cheguei, dobramos o joelho para pedir a bênção ao nosso pastor, para nós retornarmos, para nós virmos para Curitiba. E ali eu vi
que Deus usou ele profundamente. Ele disse: você vai entrar naquela cidade com o pé direito, porque ali as portas já estão abertas para você. Viemos para Curitiba somente com a roupa. Chegamos aqui e fomos morar com um conhecido nosso lá do interior que aqui morava. E ali a gente começou a correr atrás de emprego. Ali eu comecei a correr atrás de emprego e as portas não se abriam. Lembro que fui trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhei um mês para um rapaz de servente de pedreiro. Quando foi na sexta-feira eu fui para receber o dinheiro, o rapaz já tinha ido embora e não me pagou. Aquilo começou a me bater um desespero, porque eu nunca tinha vindo para uma cidade grande. E ali eu comecei a me sentir acuado, desesperado. E a minha esposa disse: não vamos desistir agora, vamos prosseguir, já estamos aqui. E eu congregava na igreja, Assembleia de Deus. Lembro que à noite eu fui no culto, um domingo à noite. E ali nós estávamos naquele culto, quando de repente o pastor chama um irmão para orar pelas ofertas. Naquele momento o irmão pega o microfone e diz: se tiver alguém aqui nesta noite que você está desempregado, eu quero que nesta oração você faça um propósito com Deus, faça um voto com o Senhor, que Deus vai te honrar. E ali quando aquele irmão começou a orar, eu falei: Deus, se o Senhor me abrir uma porta de emprego amanhã, eu irei ser fiel no dízimo e na oferta. Irmão, lembro que terminou aquele culto, vim para casa bastante abatido, porque eu estava desempregado. No dia seguinte eu saí de manhã atrás de emprego. Quando era 10 horas da manhã, quem estava desempregado já há mais de um mês, 10 horas da manhã eu já estava empregado. Sabe por quê? Porque eu tinha feito um propósito com Deus um dia antes. E ali eu comecei a trabalhar nesta empresa. E desta empresa ali Deus começou a prosperar na minha vida. Lembro que um tio meu, que é qual morava aqui, tinha um terreno para vender. Ele disse: eu quero vender esse terreno para você. Eu disse: mas eu não tenho condições para comprar. Ele disse: eu vou te vender parcelado e parcela baixa por mês. E ali eu comprei o terreno dele e continuei trabalhando e pagando aluguel, porque eu já tinha saído da casa deste amigo meu e estava pagando aluguel. Lembro que um certo dia cheguei na empresa, o meu patrão me chamou e disse para mim assim: você tem casa própria? Eu falei: não, só comprei um terreninho, mas ainda pago aluguel. Ele olhou para mim e disse assim: a partir de amanhã eu vou numa empresa contigo, vou tirar uma casa, você vai montar esta casa pré-montada no teu terreno e você vai sair do aluguel. Eu olhei para ele e disse: mas como assim? Eu não entendi o que era casa pré-montada. Ele me explicou o que era. Eu disse: mas eu não vou ter dinheiro para te pagar. Ele falou: não te preocupa, eu vou fazer isso por você. E lembro que assim, no dia seguinte, ele me levou, nós fomos lá. Chegamos lá, ele falou: eu quero esta casa assim, assim, e dentro de 2 dias eu quero esta casa montada em cima deste terreno. Naquele momento, irmãos, eu comecei a me alegrar na presença do Senhor em silêncio, porque Deus já estava provendo na minha vida através de um propósito que eu tinha feito com Ele. E ali então, durante 2 dias, no terceiro dia eu já estava entrando dentro da minha casa própria. E assim foi se passando o tempo, eu na presença do Senhor, e através deste emprego, deste propósito, eu consegui montar o meu próprio negócio, consegui montar o meu mercadinho. Lembro que trabalhei 3 anos nesta empresa, saí dela e montei o meu próprio negócio. E ali, irmão, as coisas começaram a fluir, ali as coisas começaram a ir maravilhosamente bem. Eu estava na presença do Senhor, mas porém chegou um certo dia, que quando às vezes nós achamos que não precisamos mais do Senhor, às vezes achamos que já estamos por cima, esquecemos do Senhor. Mas o Senhor jamais esquece de mim, esquece de você. Lembro que eu comecei aos poucos me afastar da presença do Senhor. E assim as pessoas começaram a me rodear dizendo que eram amigos meus.
Lembro que a minha esposa batalhava, estava ali orando, buscando, e em poucos tempo eu já estava afastado da presença do Senhor. Lembro que ela começou a fazer campanha na minha casa. Lembro que quando as irmãs do círculo de oração entravam pela porta da frente, eu saía pela janela, pelos fundos, porque eu não queria fazer parte daquilo. E assim foi se passando o tempo, as coisas começaram a desandar. Lembro que um certo dia estava comigo um sobrinho meu. Eu olhei para ele e disse assim: eu vou mandar a minha esposa embora, e vou desmanchar este mercado, e vou pôr aqui um bar, vou montar aqui uma boate que dá mais dinheiro. Veja bem a situação, irmão, que muitas das vezes o inimigo quer nos colocar, porque Deus, Ele é Deus que Ele vem nos abençoando, Ele vem mudando a nossa história, vem mudando o nosso cativeiro. E assim então eu fiz esse propósito ali com o meu sobrinho, de montar esta boate. E lembro que na igreja, na semana seguinte, era trabalho dos jovens, tinha ali um congresso do jovem. E a minha esposa então, quando chegou no sábado, ela chegou até mim e disse: vamos hoje junto comigo na igreja, porque é o culto dos jovens, é uma bênção. Eu sei que chegou a noite, eu fui juntamente com ela no culto. Irmãos, ali eu ouvi a palavra do Senhor, ali foi feito o apelo, mas eu não fui para frente. No dia seguinte, que era domingo, encerramento do congresso, ela me convidou de manhã e eu falei para ela: eu não vou. Quando chegou a noite, ela me convidou novamente, eu fui, porque Deus já tinha traçado naquele dia uma nova história para a minha vida. E então cheguei no culto à noite, a igreja lotada, só tinha um lugar para mim no fundo da igreja e para ela lá na frente. Eu não entendi naquele momento o porquê daquela separação tão grande. E ali os louvores começaram a ser cantados. De repente, no meio dos louvores, o pastor levantou, tomou o microfone na sua mão e com autoridade ele disse assim: há aqui em nosso meio uma pessoa que você falou que no seu local de trabalho você ia mandar sua esposa embora e lá você ia montar uma boate, mas Deus hoje quer fazer uma nova aliança contigo. Deus hoje quer fazer uma nova aliança contigo e quer mudar o teu cativeiro. E disse assim ainda: você vai ter que pedir perdão para tua esposa, mas não precisa pedir perdão aqui, você pode pedir perdão para tua esposa na casa, mas Deus hoje quer fazer uma nova aliança contigo. Irmão, quando eu ouvi aquela palavra vindo diretamente do pastor, aquilo me impactou, aquilo me tomou, me tocou. Eu levantei em lágrimas da minha cadeira e fui chorando até a frente. Lembro que eu estava com um sapato, a qual estava rasgado na sola. Naquele momento eu me atirei novamente na frente do altar, em lágrimas, e ali o pastor orou. Eu não conseguia levantar, porque ali era tão grande o poder de Deus sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu levantei, o pastor olhou para mim e disse: você pode pedir perdão para tua esposa na casa, não precisa ser aqui. E a partir de hoje Deus fez uma nova aliança contigo. Irmãos, eu voltei. Quando eu estava voltando, meu pensamento era de pedir perdão para ela quando chegasse em casa. Mas quando chegou na direção do banco que ela estava, foi como uma mão me pegasse e me levou até ela. Ali eu cheguei e abracei ela, e ali eu pedi perdão para ela. Quando me dei por si, a igreja estava em pé. O poder do Senhor tinha caído naquele lugar. Era mistério, língua estranha, era coisa linda o que Deus estava fazendo. Ei, eu quero lhe dizer para ti, através desse testemunho: se tu estás afastado dos caminhos do Senhor, volta para a casa do Pai, porque o Senhor tem plano na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida.
E ali, irmãos, o poder do Senhor caiu. Ali o mistério foi grande naquela noite. Voltamos para casa, feliz, alegre. No dia seguinte, começamos a trabalhar de uma maneira diferente. Lembro que as pessoas que me rodeavam começaram a se afastar. E assim foi passando-se o tempo, irmãos. Uma quarta-feira eu estava num culto, e eu tinha uma irmã minha que morava em São Miguel do Iguaçu, a qual não servia a Deus. Lembro que eu estava no culto de quarta-feira, quando Deus usa uma irmã dizendo que o inimigo queria ceifar a vida dela naquela cidade. Mas ela diz: através da tua vida aqui nesta noite, Deus está dando livramento para ela lá. E Deus vai preparar a viagem, você vai buscar ela e trazer para cá. Isso foi na quarta-feira. Irmão, quando foi na sexta-feira, Deus já tinha preparado tudo. Eu lembro que eu tinha um Corcel 2. Peguei juntamente com minha esposa e os meus 2 filhos e falei para ela: vamos fechar o nosso estabelecimento e vamos buscar ela, porque ali é uma alma preciosa para o Senhor. E assim eu fui, irmãos, e no caminho a minha esposa disse para mim: vamos até Foz do Iguaçu, aonde mora uma irmã minha, vamos ficar o final de semana lá. Na segunda-feira nós pegamos a tua irmã e retornamos para Curitiba. E assim então nós fizemos. Lembro que eu estava na casa da minha cunhada, e ali a gente estava reunido, mais ou menos umas 5 pessoas, quando de repente entra uma irmã pelo portão da casa dela, uma irmã toda cheia de cicatriz, que tinha sido queimada. Aquela irmã entra para dentro, e ali então ela pede para que nós orássemos. Lembra que nós colocamos de pé, fizemos ali uma roda, e ali começamos a orar, quando de repente aquela irmã olha para mim e disse assim para mim: dentro de 15 dias você vai perder tudo que você tem na cidade de Curitiba. Deus vai te colocar na prova. E aquele momento para mim, irmãos, quando eu ouvi esta palavra, eu não acreditei. Eu não dei muita importância para aquilo que aquela irmã tinha falado. Mas ela disse: mas porém, quando tu passar nesta prova, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ali terminou esta oração, aquela irmã foi embora, e ali a gente comentou sobre este assunto. Eu até mesmo disse: eu não acredito, Deus não vai fazer isso. Irmão, se passou-se aqueles dias, voltamos na segunda-feira, fomos pegar a minha irmã. Lembro que na metade do caminho a minha esposa disse assim: já que estamos aqui perto, vamos pegar ela e vamos até a casa da minha mãe. Ali eu olhei para minha esposa e disse assim: vamos fazer uma prova com Deus. Se é da vontade de Deus, nós irmos até a casa da tua mãe, nós vamos buscar ela e até nesse lugar, que a gente marcou o lugar. Falei: não vai furar o pneu do carro. Mas se não for da vontade de Deus, nós irmos até a casa da tua mãe, até nós chegarmos aqui, o pneu do carro vai furar. Eu lembro que eu fui e peguei minha irmã. Quando nós retornamos, 100 metros antes de chegar ao local a qual eu tinha feito uma prova com Deus, o pneu do carro furou. Eu olhei para minha esposa e disse: não é da vontade de Deus nós prosseguirmos para lá. Aí pegamos, troquei o pneu do carro, continuamos para vir embora para Curitiba. Lembro que aquela viagem foi uma viagem muito longa, uma viagem de muitos livramentos que o Senhor nos deu, porque ali estava vindo uma alma, uma vida que era preciosa para o Senhor. Mas o adversário já estava furioso contra aquela vida. Lembre que em 2 vezes Deus nos livrou gravemente do acidente. Era para nós ser esmagado por 2 carretas, mas quando nós demos por conta, foi como uma mão tivesse empurrado o carro e nós passamos pelo meio delas. Chegamos na cidade de Curitiba. No dia seguinte eu abri meu estabelecimento, limpei ele, e ali eu comecei novamente a trabalhar. Tinha se passado ali 3 dias, já tinha esquecido até daquilo que Deus tinha usado a irmã para falar. Se passa ali 10 dias, a coisa começou a estreitar.
A minha esposa disse: lembra da revelação da irmã? Eu falei: mas não vai acontecer. Irmão, dentro de 15 dias, a revelação que Deus tinha usado aquela irmã se cumpriu na nossa vida. Eu abri a porta do meu estabelecimento, não entrava uma alma ali dentro para comprar. Lembro que dentro de 15 dias eu baixei as portas, vendi ali o que tinha e falei para minha esposa: agora eu vou fazer currículo e vou distribuir nas empresas e vou trabalhar. Irmão, mas dentro de mim eu estava com o coração arrasado, rasgado pelaquela situação. Mas no mesmo tempo eu estava alegre, porque sabia que o mesmo Deus que tinha usado aquela irmã era o mesmo Deus que estava comigo. E então eu comecei a distribuir currículo nas empresas onde eu trabalhava. Irmão, foi se passando o tempo e ninguém me chamava, e a situação dentro da minha casa começou a ficar difícil, o mantimento começou a acabar. E aí, então eu comprei uma Kombi velha, troquei num balcão que eu tinha, e eu e minha esposa fomos para a cidade de Curitiba, para as ruas catar lixo para sobreviver, porque todas as portas tinham se fechado para nós. Irmãos, eu lembro que a Kombi era tão velha que a maioria do tempo ela estragava. Nós andávamos à noite catando lixo, porque de dia nós tínhamos vergonha, porque poucos dias atrás nós tínhamos um estabelecimento comercial, poucos dias atrás nós tínhamos um mercado, e de repente nós já estávamos nas ruas catando lixo. Eu lembro que eu andava do lado da rua e ela do outro lado. Eu olhava para ela, as lágrimas desciam do rosto dela. Ela olhava para mim, as lágrimas desciam do meu rosto. E eu e ela não falávamos nada para ninguém. E ali nós voltávamos à noite de volta. Nós reciclávamos aquele lixo. No dia seguinte nós vendia. E ali nós ia para o mercado, comprava pão e mortandela para comer durante o dia. Os meus 2 filhos eu mandava para casa do meu irmão, da minha mãe, para se alimentar, mas eles não sabiam da minha situação. E assim nós íamos fazendo dia após dia. Muitas das vezes, irmão, acabava o combustível da Kombi. Eu não tinha dinheiro para abastecer aquela Kombi. Quando de repente parava um carro na frente da Kombi e o cara descia, a pessoa vinha até mim e perguntava o que estava acontecendo. Eu dizia: acabou o combustível. A pessoa montava no carro e saía. Eu lembro que muitas das vezes eu dizia: por que pergunta se não pode ajudar? Irmão, quando menos eu esperava, a mesma pessoa encostava o seu carro de frente com a minha Kombi e descia com 1 litro de gasolina de 5 litros e me entregava. Ali eu abastecia a Kombi e continuava o meu trabalho. Eu lembro que a minha esposa, nós passávamos perto da churrascaria, dos restaurantes. Lembro que um dia nós paramos e ficamos olhando para dentro. Ali passava aqueles espetos de carne, ali passava aquela Coca-Cola gelada, e eu olhava para ela, ela olhava para mim. Nós começávamos a chorar, porque nós não tínhamos condições sequer de tomar uma Coca-Cola gelada. Eu quero lhe dizer, através deste testemunho, não importa o que você esteja passando, qual seja a situação, mas eu quero lhe dizer que Deus vai te levantar, Deus vai te honrar na face da terra. Muitos podem olhar para você e não acreditar no projeto que Deus tem na tua vida, mas saiba que quem escreveu o teu projeto não foi o homem, foi Deus. E Ele é quem muda a história, é Ele quem vai mudar o teu cativeiro. E assim então, irmãos, nós voltávamos para casa, separávamos novamente o lixo, e no dia seguinte nós vendia para poder pagar a água, a luz. Lembro um certo dia à noite que era muito frio, e nós saímos. Eu levei os meus 2 filhos junto, coloquei no fundo da Kombi um cobertor, e ali os 2 sentaram. E lembro que nós estávamos bem no centro de Curitiba, quando eu consegui achar um brinquedo, que foi um carrinho, quebrado uma roda,
Lembro que eu peguei aquele carrinho, cheguei e joguei na Kombi para os dois brincar. Eu lembro que os dois de touquinha, de luvinha na mão, começaram a brincar. Eu vi a alegria deles quando eles pegaram este brinquedo na mão. Eu quero dizer para você, jovem, que muitas das vezes você tem tudo e às vezes você reclama. Muitas das vezes você tem tudo, do bom e do melhor, e ainda você reclama. Não faça isso. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus te deu. E assim eu vinha para minha casa. Os meus filhinhos brincavam com aquilo que nós achávamos na rua. Um certo dia a Kombi estragou. Aí a minha esposa no volante, eu comecei a empurrar a Kombi, porque não tinha mecânico, não tinha o que fazer. E ali eu empurrando a Kombi, quando de repente encosta um rapaz com a caminhoneta na frente da minha Kombi. Aí ele parou, chegou até mim, eu falei: a Kombi estragou. Ele olha para mim e disse: aonde você mora? Eu falei: eu moro em tal lugar. Ele pegou a corda, engatou na Kombi e nós trouxemos aquela Kombi para minha casa. Largamos na frente da minha casa aquela Kombi. E eu cheguei até o rapaz e falei para ele: quanto que fica o teu frete? Simplesmente ele olhou para mim e disse: não custa nada. Eu só dizia com palavra: Deus te abençoe. No dia seguinte passava um mecânico na frente da minha casa. Aquele mecânico passando sem saber de nada, olha para mim e diz: o que aconteceu com a Kombi? Eu falei: estragou. Imediatamente ele parou, arrumou a Kombi. Falei: quanto que dá? Ele falou: nada. Ei, o Deus que nós servimos é o Deus da providência. O Deus que nós servimos é o Deus que não deixa nós perecer. Por mais que você esteja na prova, por mais que você esteja enfrentando barreira, mas eu quero lhe dizer que o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Irmão, assim foi se passando o tempo. Lembro que um certo dia chegaram até mim e disseram para mim: você não pode manter esta casa com esses lixos aqui na frente. Você precisa sair daqui. E aquele irmão me machucou porque eu servia a Deus. Aquilo me machucou porque eu era um servo de Deus. E eu estava passando por aquilo não porque eu queria, mas porque Deus estava me provando. Irmão, assim foi passando-se o tempo. Lembro que um dia eu estava na casa da minha mãe de tardezinha. Ela falou: o pastor está te procurando. Naquele momento eu pensei e falei: meu Deus, já estou passando por tanta prova, tanta luta. O que será que o pastor quer comigo? E lembro que bem de tardezinha o pastor conseguiu me achar. Aí ele parou seu carro e disse: a multa aqui. Eu embarquei no carro dele e fui até minha casa. Lembro que eu cheguei na minha casa, ele não perguntou nada e eu também não falei nada. Simplesmente ele falou: abra o porta-mala. Eu desci do carro, abri o porta-mala, ali tinha uma cesta básica. Eu tirei aquela cesta básica do carro e o pastor fechou a porta do carro ali e foi embora. Eu lembro que eu entrei para dentro da minha casa, coloquei aquela cesta básica na sala, sentei, coloquei ela entre meio as minhas pernas e comecei a chorar. As lágrimas caíam sobre aquele plástico como uma goteira de chuva cai numa lata. Eu comecei a chorar profundamente porque eu nunca imaginava que eu ia passar por tudo isso. E ali então, irmãos, quando eu abri aquela cesta básica, eu chamei minha esposa e disse: hoje nós vamos ter um banquete na nossa casa. Hoje nós vamos poder se alimentar bem. E ali a minha esposa, alegre, foi para o fogão e fez aquela comida deliciosa. Nós jantamos. Eu lembro que ela fez uma galinhada, quando de repente um telefone tocou. Eu atendi, era o meu cunhado de Foz do Iguaçu, que também é músico. Disse: olha, eu tenho uma agenda em Curitiba e eu estou indo para lá e vou passar na casa de vocês, pousar amanhã, e depois da manhã eu já vou para a minha agenda.
Eu lembro que naquele momento eu olhei para minha esposa e nós começamos a chorar. Sabe por quê? Porque Deus tinha entrado com a providência, porque Deus sabia que Ele ia vir até a minha casa e eu não tinha nada para colocar na minha panela, mas Deus entrou com a providência, porque Ele ia vir e Ele precisava se alimentar ali junto conosco. Eu lembro que nós guardamos aquela panela de risoto na geladeira, ficou até a noite. Ele chegou à tarde, à noite nós esquentamos, jantamos, contamos ali bênção, mas eu não contei para ele o que eu estava passando, porque ali era algo entre eu e Deus. E ali ele foi no dia seguinte para o seu compromisso, e nós passamos ali 15 dias com aquela cesta básica. Eu lembro que os meus 2 meninos chegavam em mim e diziam: pai, eu quero um iogurte, e eu não tinha dinheiro para comprar. Pai, eu quero um doce, eu não tinha dinheiro para comprar. Ei, porque Deus estava me provando. Muitas vezes você tem tudo e reclama, muitas vezes não falta nada e você reclama. Ei, só agradeça a Deus. Irmão, ali foi passando-se o tempo, e lembro que um dia a minha água eu não consegui pagar, ela atrasou, eu não consegui pagar, e o pessoal veio e cortou a minha água. Quando eu cheguei, estava um buracão na frente da minha casa, porque eles tinham cortado. E lembro que ali eu ouvi muita murmuração, ali eu ouvi muitas coisas que me machucaram muito por causa disso. Mas Deus entrou com a providência, eu consegui pagar, eles religaram novamente. Irmãos, o tempo foi passando e as portas não se abriam para nós. O tempo foi passando e as portas parece que cada vez estavam mais fechadas. Lembro que um certo dia, a minha avó, que hoje mora com o Senhor, ela chegou até mim na minha casa e disse: a avó está fazendo uma campanha a favor de você. E a igreja que a qual minha avó estava fazendo esta campanha não era muito perto, era longe. E eu olhei para minha avó e disse: vó, mas eu não tenho condições de ir até lá, vó. Ela olhou para mim e disse: hoje é o último dia da campanha, e eu fiz esta campanha a favor de você, você vai ter que ir lá. Eu lembro que passei aquele dia desesperado, porque eu precisava ouvir a voz de Deus, porque Deus tinha ficado no silêncio comigo. E ali naquele dia Deus proveu a passagem para nós irmos até a igreja onde a minha avó estava fazendo a campanha. Eu lembro que foi eu, minha esposa e os meus 2 filhinhos. E ali eu entrei dentro da igreja. Quando você está na prova, quando você está sendo provado, você já nem quer sentar nos primeiros bancos, você já quer sentar no último banco. Lembro que eu sentei no meio da igreja, e ali os louvores cantados eram para mim, ali os testemunhos contados eram para mim, ali as palavras ditas eram para mim. Me lembro quando de repente o pastor pegou o microfone novamente, e ali ele olhou para mim e apontou e disse: até aqui tu tens passado por prova, mas a partir de hoje as portas vão se abrir para você. A partir de hoje o teu cativeiro vai ser mudado. A partir de hoje a tua história vai ser outra. A partir de hoje você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, eu confesso que eu me ataquei em lágrimas, que eu não parava mais de chorar, porque até então eu não tinha nada dentro da minha casa, porque até então eu usava um sapato rasgado, porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhum sapato novo mais. Até então os meus filhos não tinham dinheiro nem para comprar um doce sequer.
Até então eu não tinha condições de tomar uma Coca-Cola gelada. Eu não tinha dinheiro para nada mais. E ali eu me alegrei porque era o tempo da minha vitória. Ali eu me alegrei porque era o tempo de eu desfrutar daquilo que o Senhor tinha prometido na minha vida. Quero lhe dizer para você, ei, está chegando o tempo do Senhor na tua vida. Está chegando o tempo do Senhor na tua vida, que Ele vai mudar a tua história, o teu cativeiro, que Ele vai mudar a tua trajetória, que estas lágrimas que descem sobre o teu rosto vai se tornar em lágrimas de alegria, porque o Senhor vai colocar um ponto final na tua prova, na tua luta. Você vai cantar o hino da vitória, e por onde você passar você vai dizer: realmente Deus é Deus na minha vida. Assim Deus fez, Deus mudou a minha história. Eu lembro que eu saí desta igreja alegre, feliz, e disse para minha esposa: a partir de hoje chega de miséria, chega de tristeza. No dia seguinte eu estava encostado no muro perto da minha casa. Era mais ou menos 11 horas da manhã, quando um celular que eu usava tocou. Imediatamente eu peguei aquele celular e atendi. Eu lembro que era um gerente de uma empresa me ligando dizendo: você é o fulano de tal? Eu falei: sou. Ele falou: olha, você passou e deixou um currículo conosco aqui há muito tempo, e eu agora estava mexendo aqui, achei este currículo e gostaria de fazer uma entrevista contigo. Eu lembro, irmãos, que eu marquei com ele 2 horas da tarde para fazer essa entrevista. 2 horas da tarde eu me arrumei e fui feliz da vida para esta entrevista. Eu cheguei lá e falei diretamente com ele, contei a minha situação. Ele falou: não, eu vou te contratar, a partir de amanhã você está empregado. Ei, a qual antes catava lixo, a qual antes era um Zé Ninguém, de repente começou a se tornar alguém. E ali então eu comecei a trabalhar. Dentro de 60 dias Deus tinha me colocado já em 3 empregos, um melhor do que o outro. Irmão, dentro de 90 dias eu entrei numa empresa, a qual esta empresa, ela tinha uma rede de supermercado, e ali o Senhor me colocou dentro daquela empresa. E dentro daquela empresa o meu cargo foi crescido. Ali eu me tornei gerente daquela empresa. Irmão, eu trabalhei 5 anos como gerente dentro de uma empresa, a qual um rapaz que não tem estudo nenhum sequer. Estudei até a 3ª série. Ei, mas eu quero lhe dizer que quando Deus tem chamado, quando Deus escolhe, quando Deus assina o teu projeto, é Ele quem garante a vitória por você. E ali a minha vida começou a ser mudada, ali a minha história começou a ser transformada. Ali eu comecei a ter fartura daquilo que outrora eu não tinha. Ali eu comecei a ter fartura daquilo que eu passava necessidade lá atrás. Eu lembro que quando eu peguei meu pagamento, eu chamei minha esposa junto com os meus filhos e fui numa churrascaria. Ali eu sentei dentro daquela churrascaria e nós comimos à vontade. Ei, Ramadasu que te canta, Rababadastei, Rababadas tu me cantaste. Ei, não importa como está o teu armário, não te preocupe, porque Deus vai prover para você. Ei, Ele vai prover para você, Ele vai te surpreender, porque Ele é Deus da providência.
E assim, irmãos, foi passando-se o tempo. Eu lembro que os meus filhos tinham um desejo, um sonho dentro deles, que era gravar um CD. E nós então não tínhamos condições de gravar este CD. E Deus me colocou dentro desta empresa, eu já comecei a ter condições. Então chegou um certo dia, eu chamei eles e disse: filhos, o pai vai gravar o CD de vocês. Eu lembro que eles encheram os olhinhos de lágrimas e falaram: pai, mas você tem condições agora? Eu falei: eu tenho, porque Deus proveu na minha vida. Os meus móveis, irmãos, que era velho, eu comecei por móveis novos. Quem não tinha carro, de repente já estava com carro 0 quilômetro. Aquela Kombi eu vendi, irmãos, bem baratinho, porque Deus já tinha mudado a minha história. Deus já tinha mudado o meu cativeiro. Pessoas que não davam valor nenhum para nós, de repente começaram a olhar para nós com um olhar diferente. Pessoas que nos abandonaram, de repente começaram a se aproximar, porque tinham visto que Deus tinha mudado a nossa história. Eu lembro que eles encheram os olhos de lágrimas e falaram: pai, é um sonho que nós temos de gravar um CD. Eu falei: o pai vai realizar na vida de vocês este sonho, porque agora Deus nos deu condições. Eu lembro, irmãos, que o meu sonho era chegar numa concessionária e tirar um carro 0 quilômetro. Eu lembro que um certo dia eu chamei minha esposa e disse a ela: vamos até lá. Ela me acompanhou, nós fomos. Eu cheguei na concessionária e nós escolhemos o carro. Eu lembro que eu comprei o carro 0 quilômetro. Eu andava na rua da minha casa de cabeça erguida, sabe por quê? Porque o Deus que tinha me colocado na prova, Ele estava me exaltando. Eu lembro que pouco tempos atrás eu tinha colocado uma placa de venda na minha casa, porque eu queria sair dali. Falei: Deus, eu não consigo mais ficar aqui. Eu lembro que à noite eu fui para a igreja e Deus usou um profeta dizendo: ei, arranca a placa de venda da tua casa, porque tu não vai vender aquela casa. Sabe por quê? Porque eu, Senhor Deus, quero te exaltar na rua que você mora. Ei, Ramaço, vem, Candaba, Devi, enterrandas tu que me. Ei, Deus quer te exaltar aí onde você está. Deus quer te exaltar aí onde você está, para todos saber que Ele é Deus na tua vida. Levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça, porque Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Irmãos, e assim foi se passando o tempo. Eu comecei a realizar na vida dos meus filhos o desejo de gravar um CD. E ali no final, que faltava para terminar a gravação do CD deles, eu lembro que faltava 10 mil reais na época. E eu não tinha naquele momento os 10 mil reais para terminar aquela gravação. Eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para o dono da empresa e contei a situação para ele. Eu lembro que ele falou assim: ó, passa no escritório e pega esses 10 mil reais e paga a gravação do CD. Irmãos, eu passei, peguei os 10 mil, terminei de pagar a gravação do CD. E Deus sempre dizendo que tinha projeto grande, e Deus sempre falando. Eu lembro que quando eu fui para pagar esses 10 mil reais,
Ele disse: não precisa me pagar tudo numa vez só, eu vou te fazer tudo parceladinho para você. Irmãos, Deus é Deus da providência. Deus é Deus da providência. Através daquele propósito que eu tinha feito aquela noite, de ser fiel no dízimo e na oferta, Deus abriu as portas e veio me abençoando. Passei pelo processo de ser aprovado e fui aprovado por Deus. Hoje eu sou empresário dos meus filhos. Hoje eles louvam ao Senhor. Hoje, por onde nós passamos, nós testemunhamos a grandeza do Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus que nos coloca na prova é Ele que nos levanta. Porque o Deus que nos coloca na prova é Ele que nos exalta. Porque o Deus que nos coloca na prova é Ele que mostra que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Feche os olhos pra falar com Ele. A sua presença eu sinto aqui. Eu já posso ver pelos olhos da fé. O seu milagre está vindo aí. Não se preocupe se você sentir algo diferente aí dentro de ti. É o Espírito Santo que vai te tocar. Enquanto você adora, Ele vai trabalhar. Conte pra Ele os teus segredos. Seja sincero e não tenha medo. Ele te ama como ninguém. Sabe o valor que você tem. Pode falar, desabafe agora. Conte pra Ele a sua história. Só Ele sabe o que você precisa. Nesse deserto Ele é a saída. Pode chorar, chore porque Deus está te ouvindo. Somente um pai pode entender um filho. As suas lágrimas não são em vão. O pai não suporta ver o choro de um filho fiel. O seu pranto chegou lá no céu. A resposta está vindo aí. Chegou o tempo de você sorrir. Conte pra Ele os teus segredos. Seja sincero e não tenha medo. Ele te ama como ninguém. Sabe o valor que você tem. Pode falar, desabafe agora. Conte pra Ele a sua história. Só Ele sabe o que você precisa. Nesse deserto Ele é a saída. Pode chorar, chore porque Deus está te ouvindo. Somente um pai pode entender um filho. As suas lágrimas não são em vão. O pai não suporta ver o choro de um filho fiel. O seu pranto chegou lá no céu. A resposta está vindo aí. O pai não suporta ver o choro de um filho fiel. O seu pranto chegou lá no céu. A resposta está vindo aí. Chegou o tempo de você sorrir. Chegou o tempo de você sorrir.
Eu quero neste momento orar com você. Eu quero neste momento que você pare tudo o que você está fazendo e venha orar junto comigo. Ei, não te preocupe não. Sabe por quê? Ei, Deus vai te surpreender. Deus vai mudar a tua história. Quem não acreditava em você vai começar a acreditar. Aqueles projetos que até mesmo você achou que não ia conseguir chegar, ei, você vai além. Senhor, neste momento, Deus, quero lhe agradecer, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Meu Deus, eu quero lhe apresentar também neste momento esta pessoa, Senhor, que está ouvindo, meu Deus, esse testemunho. Papai querido, não importa o que ela esteja passando, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover na vida dela vitória. Esta pessoa, Senhor, que quem sabe até aqui tem tudo, mas só tem reclamado, e a partir de hoje não vai reclamar mais. A partir de hoje somente vai agradecer ao Senhor. Meu Deus, abençoa a nossa nação, nosso país. Senhor, cada um, meu Deus, também quero lhe pedir a favor da vida, ó Pai, de pessoas que estão nas ruas, Senhor. Meu Deus, muitas vezes sendo desvalorizada, como eu mesmo fui, Senhor, junto com minha esposa. Pessoas, meu Deus, que estão embaixo dos viadutos, quem sabe muitas das vezes já sem esperança. Pessoas, Senhor, que passam noite de frios. Pessoas, Senhor, que passam dias sem se alimentar, quem sabe só com um copo de água. Oh Senhor, que Tu possas, ó Pai, alcançar a cada um. Vidas que quem sabe estão nos hospitais, Senhor, com câncer. Quem sabe já sem esperança de vida. Quem sabe já sem esperança para prosseguir. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, tocar e mudar a história, o cativeiro destas pessoas. Senhor, eu quero lhe agradecer, meu Deus, pela minha família. Quero lhe agradecer, meu Deus, pela vida da minha esposa, Senhor, guerreira, valente, sempre ao meu lado, me ajudando a vencer. Senhor, quero lhe agradecer pela vida dos meus filhos, que sempre estão comigo. Senhor, por cada vida, por cada pai de família, por cada mãe, por cada adolescente, por cada jovem, por cada criança, por cada pastor, por cada um, Senhor, que dedica a sua vida em prol da obra do Senhor. Pai, abençoa e ajuda cada um, Senhor. É o que eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado.